Olá, meu nome é Breno Araújo, eu sou coordenador de assistência técnica no Reagro e estou aqui para convidá-los para o nosso curso de pós-graduação online em produção de grãos. Mas antes disso, gostaria que vocês assistissem o vídeo a seguir, que fala de um produtor, um caso de sucesso de um produtor que está fazendo bem feito as coisas no solo, tem feito o manejo certo no solo, na hora certa, do jeito certo. Aproveitem o vídeo, isso é só uma pitada do que nós vamos discutir ao longo dos módulos de fertilidade do solo no curso de pós-graduação Reagro. Safrinha 2017. Essa área foi plantada quando, Breno? Essa área foi plantada na última semana de janeiro. É uma lavoura de um cliente no sul do estado de Minas Gerais. Nós cultivamos feijão aqui, plantamos feijão em outubro, colhemos o feijão no meio de janeiro e na última semana de janeiro plantamos esse milho aqui, né? É um milho que está quase no ponto de colheita, ele está com 24% de umidade e nós vamos colher ele na segunda semana de julho. E aí resolvemos abrir essa trincheira aqui para descobrir qual que era o potencial produtivo, né? Porque apesar de tudo é aqui que se absorve água, se absorve nutrientes, e para a gente comprovar o que nós estamos vendo lá em cima, de padrão de espiga, nós resolvemos abrir essa trincheira aqui e ver esse padrão de raiz, Geraldo. Para o nosso espanto, a gente está encontrando raiz aí bem mais de 2 metros de profundidade, né? Isso é interessante, que a gente pega uma safra, como foi essa safrinha nossa, que foi bem seca, com chuvas bem abaixo das médias, né? A gente pegar o mês aí de maio, abril, né? O milho floresceu com praticamente 40 dias, né? Sem precipitação e próximo ao florescimento, né? Uma safra que você estima com qual potencial de produção? Esse milho aqui, de tudo que a gente tem visto, né, tem um pouco de experiência que a gente tem de milho, é uma lavoura para entre 145 e 150 sacos. Num preço de milho igual tá, né, numa situação igual a gente viveu de falta d'água, é realmente assustador o que esse produtor tem feito de manejo de solo, de capricho na hora da plantabilidade, de adubação do milho safrinha. Então é uma lavoura de alta tecnologia, mas que vai entregar um resultado muito bom para a fazenda, um resultado econômico muito bom para a fazenda. Sim, foi uma surpresa muito grande, a gente vê esse tanto de raiz tão profunda assim. E a gente se pergunta, né, qual que é a receita, ou o que está por trás disso, né? A gente, olhando para cima, a gente já vê que existe uma plantabilidade muito boa. Mas pensando em perfil de solo, tem muito trabalho sendo feito aqui, há algumas safras já, né? Esse cliente, quando nós chegamos aqui, qual que foi o questionamento dele? Ele falou assim: eu tenho uma área muito boa, de solo muito estruturado, igual a gente está vendo aqui, né? Um latossolo profundo, com um horizonte lá em cima bem definido, profundo, sem afloramento de pedra, sem impedimento físico. Ele chegou, quando nós chegamos aqui, ele falou: eu tenho essas glebas aqui, mas não estou conseguindo produzir. Eu queria que vocês me ajudassem em algumas dicas. E aí a gente foi investigar o que poderia ser o resultado das baixas produtividades dele. Ele está produzindo 50 sacos de soja nas áreas dessas, né? No verão. O milho safrinha não produzia nada, e quando plantava trigo em cima de soja também não produzia muita coisa não. Aí começamos a investigar. O primeiro fator que nós observamos é que o solo está compactado, né? E solo sem compactado é solo sem penetração de raiz, é solo sem oxigênio, é solo que não absorve os principais nutrientes que estão no solo. Então de primeiro a gente resolveu fazer o processo de descompactação. Então a primeira ação que nós fizemos nessa área foi subsolar no momento certo, né? Que a gente sabe que subsolagem tem momento certo. Então acabou a safra de soja, a gente veio, a safra de soja que ele já vinha conduzindo, né? Nem foi, a gente pegou a safra no meio e a gente subsolou essa área e veio plantando a cultura de inverno. Nós lotamos aqui de trigo, para que o trigo pudesse, a raiz do trigo pudesse habitar os canais, os poros que a subsolagem foi feita. Além disso, nesse mesmo ano, fizemos 3 toneladas de gesso. 3 toneladas de gesso por hectare, entendendo que o cálcio em profundidade nas análises de solo estava baixo. A gente queria percolar, colocar o cálcio aqui em profundidade para essas raízes conseguir desenvolver aqui, já que cálcio é um nutriente que faz parte disso. Além disso, fizemos a aplicação de boro, né? Então jogamos boro aqui via Violexita, 60 kg de boro por hectare, né? E
após a subsolagem, após a gessagem, após o boro, escolhemos um cultivar de soja que aguentasse um solo que ainda não estava totalmente preparado. Então, pegamos um cultivar de soja um pouco mais tardio, e aí não conseguiria fazer milho safrinha nessa área, né, porque ia colher mais tarde. Então, plantamos esse cultivar de soja. Essa soja saiu com 145 dias, produziu 94 sacos por hectare, 92, 94 sacos por hectare. Depois plantamos um trigo, que produziu muito bem também, produziu por volta de 70 sacos por hectare. E depois, em cima desse trigo, plantamos um feijão. Agora, em outubro passado, plantamos feijão. Colhemos o feijão em janeiro e plantamos esse milho safrinho, né? Então, você vê que não tem nada de mirabolante, não tem receita escandalosa, só tem o básico bem feito e promovendo a aeração do solo, dando oxigênio e dando comida para a raiz, né? Isso é interessante, porque a gente vê alguns produtores são resistentes, né, à adoção de doses maiores de corretivo, a maior operações em abertura diária, né? Mas quando você pega o histórico de cultivo aqui, o histórico de resultado das últimas 2 safras, que você vê como a lavoura vem entregando, né? E um sistema radicular desse conta pra gente que realmente a lavoura está numa situação muito boa para o seu desenvolvimento e para a produção dela. E aí você pega o produtor entendendo o que aconteceu aqui, agora começa a replicar para outras áreas de abertura, né? E qual que é o protocolo que hoje ele utiliza, né? Hoje a gente, depois dessas altas produtividades que a gente está tendo já há vários anos, nessas áreas que a gente tem feito a correção profunda do solo, com critério, com dose um pouco mais alta de calcário, com dose um pouco mais alta de gesso, com subsolagem, com gradagem, depois colocando palha no sistema e não revolvendo mais o solo, o produtor está entendendo que esse é o caminho. E esse produtor aqui mesmo que nós estamos aqui hoje na fazenda é um produtor que está abrindo uma área grande aqui esse ano e fazendo isso. Uma dose alta de calcário, passando uma grade aradora pesada de 36 polegadas, depois jogando mais uma dose de calcário, passando outra grade aradora para incorporar esse calcário, colocar ele em contato com o colóide do solo, depois passando uma grade niveladora, passando um trilho para dar uma nivelada, subsolador e gesso, né? E aí a gente parte desse pressuposto que o solo aí, quimicamente, ele está muito bem, não vai ter problema de acidez mais, né? Pelo menos para os próximos 4 anos, com a dose que a gente está usando, não vai ter problema de acidez mais. E aí a gente começa, estamos colocando cálcio em profundidade, porque a gente não precisava dessa dose de calcário nem gesso lá em cima, então vai descer, pela a famosa lei da ação de massas, vai descer, o subsolador está criando os poros para a raiz penetrar, e vem logo depois boro e potássio, principalmente para equilibrar aquela relação cálcio, magnésio e potássio, e as culturas conseguirem, as próximas culturas que vierem aqui, conseguirem absorver o que de mais caro a gente usa nas lavouras, que é o nitrogênio, que é o fósforo, que em pH baixo não tem resultado quase que nenhum, né? Realmente. E aí a gente vê doses altas de corretivo, né? Um investimento que a gente faz no primeiro ano, e aí a gente usa todo esse pacote, né, que a gente está abrindo ar agora em mês de julho, agosto, para colocar planta de cobertura, para depois vir numa safra agora no começo de janeiro, para colocar essa área com alto potencial de produção, já no segundo ano de cultivo, né? Bem lembrado, porque essa correção que nós estamos fazendo agora, né, nós estamos no meio do ano, né, fazendo uma correção pesada de tudo que a gente falou aí, e no próximo verão, daqui poucos meses, né, daqui 4 meses, nós vamos plantar milheto, em outubro. Esse milheto vai ser conduzido até janeiro. Em janeiro a gente vai matar esse milheto, rolar ele, deitar ele e plantar feijão preto, né? Planta o feijão preto, já com um potencial bom de produção, porque nós estamos fazendo todo o processo corretamente. E depois que colher o feijão preto, a gente vai plantar trigo numa área com alta adubação fosfatada para conseguir colocar o fósforo a 17 centímetros e colocar palha de qualidade. E aí só no verão de 2019, né, verão 2019 e 20, que nós vamos colocar soja. E aí coloca a soja de ciclo um pouquinho mais longo, não pensando em milho safrinha, que não é uma área que está preparada ainda, né? Nós estamos falando, lembrando que nós estamos falando das áreas de abertura lá, né? Não colocando milho safrinha, coloca uma soja de ciclo um pouco mais longo para voltar com trigo. E aí depois, no outro ano, a gente pode até fazer um milho verão aqui, que o milho vai responder, a gente sabe que é uma cultura muito mais exigente, né? Então, é um manejo que a gente tem acreditado, que a gente está vendo esse resultado no milho safrinha, num solo cheio de poro,
cheio de canal, de minhoca, de insetos, raízes muito finas, né? Talvez na filmagem aí tá se mostrando as raízes que a gente pintou aqui, tá se focando mais nela, mas a gente vê um tanto de raiz aqui muito fina, que são as raízes que mais absorvem nutrientes, e elas estão até aqui embaixo, né? Nós estamos com raiz aqui chegando a 2,70 m, 80 de profundidade, de um milho safrinha que foi plantado e depois recebeu muito pouca água, né? E o produtor está satisfeito porque vai vender milho caro e com alta produtividade. E com certeza um dos fundamentos, um dos pilares da produtividade, realmente tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Eu não vejo outra maneira de produzir bem sem passar por esses processos, né? Isso é muito importante mesmo. Eu vejo que o produtor hoje, né, é muito bom conversar, né, prosear disso. Eu vejo que o produtor hoje ele precisa focar na hora que ele está dentro sem produção, porque o custo de produção está muito elevado. Então ele precisa focar no que realmente vai dar um retorno mais imediato para ele, que é manter o solo aerado, ou seja, sem compactação, colocar cálcio, boro em profundidade, manter a camada de cima com palha, muita raiz no sistema, e depois qualquer cultura que ele colocar ali em cima, bem manejada, bem plantada e protegendo folhas, ele vai ter o retorno com altos rendimentos. E essa que é a agricultura que a gente acredita. É isso aí.